Bem-vindos de volta à nossa matéria, Atributos do Espírito Recriado, do Seminário Palavra e Poder. Vamos fazer uma oração para que o Senhor fale ao nosso coração? Pai amado, oro novamente para que o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, esteja sobre nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos qual a esperança que nós temos com os santos, qual a esperança do nosso chamado e qual sobre a excelente grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. E eu peço, Senhor, me usa como mestre agora. Abre os ouvidos dos meus irmãos, fala o coração deles, em nome de Jesus. Amém. Veja, eu fiz uma oração agora, que está lá em Efésios 1, 17 a 19. Essa oração eu faço ela sempre, para Deus me dar espírito de sabedoria, de entendimento da sua palavra, para que eu entenda a palavra, para que eu entenda o propósito, para que eu entenda o grande poder que Ele está usando através de mim, em mim, né, por mim, tá? Então faça essa oração também, Efésios 1, 17 ao 19. E voltamos a falar do Espírito, dos atributos do espírito humano, tá? Assim como Deus tem atributos, os atributos de Deus, que são vários atributos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é imutável, enfim, Deus tem os seus atributos, nós também. Deus nos criou com atributos e eu vou falar sobre isso. Então eu comecei com uma introdução, na aula anterior eu dei uma introdução de como o homem foi criado, como era o espírito do homem, como era a alma do homem, como era o corpo do homem. Falei também, de que cada parte do nosso ser tem as suas próprias funções. O espírito tem a consciência, a intuição, a comunhão. A alma tem as vontades, o intelecto e as emoções, os sentimentos, né? E o corpo tem os 5 sentidos. Falei que o homem perdeu a sua comunhão ao se afastar de Deus, ele perdeu essa habilidade de se comunicar com o Pai e foi também se degradando, né? Porque o pecado nos degrada. E Deus nunca quis deixar o homem. Pelo contrário, Deus prometeu que iria trazer o homem de volta. E assim Ele fez. Ele enviou Jesus para trazer a nós de volta para os seus braços. Então, a vinda de Jesus foi o cumprimento dessa promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, o Senhor avisa para a serpente, dizendo assim, olha, a semente da mulher vai pisar na tua cabeça, embora você ferirá o seu calcanhar, mas ela vai acabar com você. Então, realmente, hoje Satanás não pode nos reter, mas o Senhor vai lá e nos solta e nos transporta para o reino da luz. Então, falando sobre isso, nós somos atraídos por Deus. Deus começa a falar o nosso espírito, Deus começa a nos dar uma fome dele. E quando nós somos atraídos, o Senhor nos coloca no seu reino, no seu jardim. Lembra do jardim que Adão estava? Agora nós estamos de novo no jardim de Deus. Se no jardim que Adão morava era um jardim de abundância, tinha de tudo para eles, tudo que eles precisavam tinha lá. Era um jardim protegido, era um jardim de prosperidade, sim, porque, olha, Gion, Pison, Tigre, Eufrates, são nomes de rios que significam abundância, multiplicação, rompimento, crescimento. Olha que interessante, se os nomes significavam isso, é porque havia prosperidade naquele jardim. Então, o reino é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de alegria, Romanos 14 diz isso, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então nós temos tudo isso, além da saúde que tem no reino, além da prosperidade que tem no reino, além de sermos também filhos e como filhos declarar o reino de Deus para as outras pessoas. E aí o Senhor, quando nos recriou, quem fez isso? Quem nos recriou? O Espírito Santo de Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aí o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João, capítulo 16. O Senhor prometeu que
o Espírito Santo viria para nos convencer. E quando nós somos convencidos e nos arrependemos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos imediatamente um espírito novo. Gente, não é uma restauração de espírito, é um espírito novo. Vou dar um exemplo prático para você. Imagina que você tem uma bicicleta e aí essa bicicleta sua, né, você sofreu um acidente, caiu com a bicicleta, essa bicicleta amassou toda. Essa bicicleta agora, os pneus dessa bicicleta estão todos tortos e essa bicicleta precisava ser refeita, né? Precisava ser reorganizada. Aí você vai lá na oficina e você fala assim, olha, eu tive um acidente e bati em tal lugar e a minha bicicleta amassou, ralou a pintura e eu quero que você conserte ela para mim. E aí a pessoa vai lá, o cara da oficina, o mecânico, pinta de novo, tira os amassos, troca as rodas e aí te devolve. Você, agora eu tenho a bicicleta restaurada. Ela não é nova porque ela é a mesma bicicleta, mas ela é restaurada como se fosse novinha. Deixa eu dizer para você, nós chegamos para Deus desse jeito, igual essa bicicleta, toda amassada, toda ralada, toda torta. Mas o Senhor falou assim, não tem jeito para essa bicicleta. Eu não vou devolver para você uma bicicleta ralada. Eu vou te dar eu vou fazer diferente. Eu vou te dar um carro novo. Nem a bicicleta. Vou te dar um carro. Você volta para casa com um carro novo. Então, cadê a bicicleta? Aquela bicicleta não tinha mais jeito. Agora é um carro novo. Um carro zerado. Um carro top de linha. Né? Dos mais caros possíveis. Então, foi isso que Deus fez conosco. Ele nos pegou. E Ele não nos consertou, Ele nos deu novo espírito. Esse espírito não tem uma mancha, esse espírito não tem um pecado. O nosso espírito humano agora, recriado, é um espírito totalmente santo, totalmente justo. Por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto, aos santos em tal lugar, aos santos em tal lugar. E, gente, às vezes a carta que ele escreveu para os coríntios era uma carta, a primeira carta que ele escreveu para eles, era uma carta para sapecar eles, chamando a atenção. Ah, por que vocês bebem demais? Por que vocês brigam dentro da igreja? Por que vocês têm contendas, não sei o quê, tem muita briga. E isso é absurdo. Mas Paulo chama eles de santo. Por que Paulo chama eles de santos se eles aprontavam tanto? Porque no Espírito nós somos santos. Santo significa separado. Santo significa tirado de um lugar, né? E separado para viver para Deus. Então nós somos santos, santos ao Senhor. E nós somos justificados, ou seja, já não pesa mais nenhuma acusação, nenhuma condenação sobre mim, sobre você. Porque Jesus levou os pecados, Ele levou os castigos, levou as condenações. Então a minha alma permanece como ela era. E eu tenho o trabalho agora de renovar a minha mente. Romanos 12 diz isso, que nós devemos renovar a nossa mente. Né? Paulo diz assim, eu rogo para que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas vocês renovem a mente para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12, 1 e 2, ele fala sobre isso. Então ele está dizendo o seguinte, o Espírito nasceu de novo. O Espírito é aquela Ferrari, mas a alma é aquela bicicleta ralada. Né? Entenderam a analogia aí? Então, a alma precisa sim desse conserto. A alma precisa ser desempenada. A alma tem que trocar ali uns pneus. A alma precisa de uma pintura nova, certo? O corpo também, né? Dá uma cuidada nesse corpo. Tomar banho. É bom tomar banho, viu, gente? Tomar banho, fazer uma academia, né? Se exercitar, se cuidar, né? Saber o que come, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Essa casca aí é a casa onde você mora. Você tem que morar numa casa boa. E essa casa boa, quem faz ela ser boa é você mesmo. Se trata, vá ao médico, cuide-se, tome vitaminas, né? Cuide da sua saúde. Mas veja, o seu espírito já nasceu justo.
Você é totalmente justo. Então, quando eu falo que a Bíblia fala que nós somos os justos de Deus, ela não está se referindo à minha alma ou ao meu corpo, ela está se referindo ao meu espírito. O meu espírito é justo e é a parte mais importante do meu ser. Por isso que eu sou totalmente justa, porque a Bíblia diz que eu sou justa por causa do meu espírito que é justo. Então, a partir de agora, né, eu nasci com um espírito recriado, ou seja, criou-se um novo espírito para mim. E esse espírito que foi criado é um espírito totalmente justo. E João 16, 8 a 11 fala que foi o Espírito Santo que me atraiu e que me deu um novo espírito. Também outra coisa, quando eu recebi esse novo espírito, a Bíblia diz assim, que o meu espírito, o espírito humano, ele é uma lâmpada do Senhor. Lá em Provérbios 20 e 27 diz isso, que o espírito humano é a lâmpada do Senhor, que ilumina cada parte do meu ser. Tá? Jó 32, 8 diz assim, é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento e o sopro do Todo-Poderoso que lhe ajuda. Então, o espírito humano é que me dá entendimento sobre as coisas de Deus. Então, meu espírito está conectado com o Senhor. Por isso que eu preciso, gente, alimentar o meu espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Com a oração, com a palavra, meditação da palavra, né? Com a adoração. Então, tudo isso me faz alimentar o meu espírito e torná-lo mais forte, né? Para ele poder gerenciar a minha alma e gerenciar o meu corpo. Ok? Então agora, o meu espírito humano, quando foi recriado, ele perdeu a natureza maligna e ele recebeu uma natureza divina, que é a natureza da justiça de Deus, que é o próprio Espírito Santo morando dentro de mim. Então eu perdi aquela malignidade e eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu recebi a vida de Deus. Você sabe que nós temos 3 tipos de vida em nós. Né? Vou falar de acordo com o grego. A vida bio, que é a vida do corpo, né? Que faz o meu corpo movimentar, a força do meu corpo, a saúde do meu corpo é a vida bio. A vida psique, que é a vida da alma. E a vida zoe, né, que é a vida do Espírito, que é a vida de Deus, o sopro de Deus na minha vida. E quando esse sopro se vai, eu perdi também a minha vida. E essa vida de Deus, Jesus fala assim, eu vim para trazer zoe, e zoe com abundância. Então agora você recebeu a própria vida de Deus, não é só o sopro de vida que fez com que a sua alma começasse a funcionar, o seu intelecto funcionar, o seu coração bater, mas é mais do que isso, é a vida de Deus. Essa vida de Deus vem com ela a alegria, vem com ela a paz, vem com ela uns outros atributos que eu vou falar aqui agora sobre cada um. O próprio Espírito Santo está em mim se movendo, ele me move, ele me dá a força de Deus, a zoe de Deus, a vida de Deus, que é uma vida de amor, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Então, quando o meu espírito é forte, ele é forte porque ele está sendo alimentado. Eu tiro tempo para Deus, eu tiro tempo para cuidar do meu espírito. Gente, academia é maravilhoso, tem que fazer. Eu tenho preguiça, viu? Tenho muita preguiça, mas eu faço. Você se divertir, você cuidar da sua alma, estar com amigos, né? Ter comunhão com as pessoas, isso é maravilhoso. Mas vou dizer uma coisa, a parte mais importante do seu ser é o seu espírito. E se você não tira tempo para alimentar o seu espírito, na hora da sua dificuldade, você vai passar muito aperto. Porque olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18, 14. Diz assim, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito fraco, quem o levantará? Veja, a Bíblia está dizendo que quando o meu espírito está forte, vem uma doença, vem um ataque, vem um sofrimento, ele me sustenta de pé. Mas quando o meu espírito está fraco, quem é que vai levantar minha alma que está deprimida? Quem é que vai levantar o meu corpo que está doente? Veja, o espírito tem que estar sendo alimentado. A maior negligência que você pode fazer consigo mesmo é não cuidar do seu espírito. Precisamos cuidar do nosso espírito por meio da oração, por meio da palavra, por meio disso que você está fazendo agora, estudando a palavra do Senhor, né? Então,
cuidamos de nós mesmos, nós nos cuidamos, cuidamos da alma, gerenciamos a alma e gerenciamos o espírito. E, aliás, e gerenciamos o corpo, mas o nosso espírito tem que ser alimentado, nós nos alimentamos, tá? Agora eu vou falar sobre um atributo que o Senhor colocou no seu espírito, no meu espírito. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então, o desenvolvimento do espírito humano, ele é imperativo, eu preciso desenvolver. Tem gente que vai para a academia e fica lá e fica todo bombado com aqueles músculos grandões, né? A tríceps, bíceps, não sei o que mais, né? E você olha para a pessoa, ela é toda lá, né? Definida, né? Aquela barriga de tanquinho, né? O meu, no caso, algumas peças de roupa no meu tanquinho, porque não está tanquinho. Mas veja, tudo bem com isso, ótimo. Mas eu preciso me preocupar mais em desenvolver o meu espírito humano e desenvolver os aspectos que Deus colocou, os atributos que Deus colocou no meu espírito. O meu espírito humano, ele tem o amor de Deus. Quem não ama ainda não conheceu a Deus, porque nós temos Deus dentro de nós. E Deus é amor. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, se tem uma coisa que você tem, é amor. Ah, não consigo amar fulano. Amor é decisão. Você decide amar aquela pessoa, você começa a abençoar aquela pessoa, você começa a orar pela vida dela, você começa a falar palavras boas a respeito dela. De repente você está amando essa pessoa, você sente uma emoção boa a respeito daquela pessoa. Por mais que ela seja ruim, por mais que ela seja difícil, você consegue amá-la por causa do amor de Deus que foi derramado no seu coração. Ou você não acredita na palavra? Está na palavra. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, então eu sou capaz de amar qualquer pessoa. Não importa que pessoa que seja. Ah, mas uma pessoa que fez isso, fez aquilo. Meu Deus do céu. Sim, porque amor é decisão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor, eu decido amar. O Senhor disse, amai-vos uns aos outros. Ele não está pedindo, ele está dando ordem. Se ele está dando ordem, é porque ele me deu a habilidade de fazer o que ele está mandando eu fazer. É igual eu falar com meu filho, vai tomar um banho. Meu filho já tem 10 anos de idade, ele pode tomar um banho sozinho. Agora, imagina eu falando para o meu neto, eu já tenho um netinho, e o meu neto tem 2 meses de vida, e eu falar com ele, vai tomar um banho. Ele olha para mim, ele nem entende o que eu estou falando. Ele não tem habilidade de tomar banho sozinho. Né? Tem 2 meses de vida. Não adianta pedir uma coisa desse para ele. Mas quando eu peço para o meu filho de 30 anos, né? Na época eu pedia para ele, quando ele tinha os seus 8 anos, 10 anos, eu dizia, vai para o banheiro, vai tomar banho. Ele resmungava, mas ia. Hoje eu não preciso mandar, ele vai sozinho. Mas ele sabia, ele tinha condições. Deus não ia me dar uma ordem sobre algo que eu não sou capaz de fazer. Então, se Deus disse, amai-vos uns aos outros, é porque Ele já derramou o seu amor no meu coração. E eu posso amar até aquele meu inimigo que quer me ver destruída, até aquela pessoa que fez algo terrível na minha vida. Como que eu faço isso? Jesus ensinou. Jesus disse assim, amai os seus inimigos, aqueles que vos perseguem, vocês abençoem eles, declare bênção sobre a vida deles, ore por eles. Fazendo isso, nós somos curados. Sabe, isso é uma técnica, né, de Jesus. Quando Jesus diz assim, você vai falar bem dele, você vai orar por ele, você vai dizer coisas boas, declarar coisas boas. Então, eu sou capaz de fazer essas trocas quando eu começo a pensar bem de uma pessoa. E a gente pensa bem de propósito. Eu não posso deixar os pensamentos correrem na minha cabeça. Se eles ficam à vontade, se eu não gerencio a minha alma me domina. A minha carne me domina e eu não posso mais deixar a minha carne me dominar. Então eu começo a gerenciar o que eu penso. Eu vou pensar coisas boas agora. Ah, mas fulano me fez isso, me fez aquilo, eu estou com muita raiva. Pois eu decido perdoar. Está aí uma coisa também, o perdão, a capacidade de perdoar é uma decisão. Deus te deu essa capacidade porque você tem o amor morando em você, que é o próprio Deus.
O amor foi derramado. Você tem amor em abundância. Então, quando você decide perdoar, você começa a pensar bem daquela pessoa. Você começa a orar por aquela pessoa. Não porque aquela pessoa merece, mas porque você tem que ficar bem. Amém? Que Deus possa curar você. Que Deus possa restaurar a sua vida. Se você está sofrendo por amargura, está sofrendo por algo que fizeram com você e você não consegue sair desse lugar, quero orar pela sua vida agora. Quero te abençoar. Que o Senhor vá agora, Pai, até essa vida. Que o Senhor vá onde está essa ferida. O Senhor fecha essa ferida. Tira com a mão toda a dor, todo o sofrimento. Tira com a mão, Senhor, aquilo que machuca os seus filhos. Ajuda o Senhor a liberar perdão. Ajuda-os a amar essas pessoas. Porque o amor vence todas as coisas. Eu oro declarando cura, declarando graça para perdoar, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos essa habilidade de amar, e nós podemos amar com palavras, com orações, com atitudes. Isso é um atributo do Espírito recriado. A partir de agora, eu tenho um Espírito que foi recriado pelo próprio Espírito Santo. E quando esse Espírito foi recriado, ele veio com uns atributos, né? Ele de fábrica. Ele veio agora com essa habilidade de amar. E agora a gente tem esse novo tipo de amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. É aquele egoísmo de pensar só em mim mesmo, de amar só a mim mesmo. Não, agora eu quero amar o outro, eu quero colocar o outro também para ser abençoado, eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer o bem para as pessoas. É uma coisa que vem de Deus para o outro. Então eu começo a abençoar as pessoas. É um tipo diferente de amor, não é um amor que antes eu dava para receber. Não, agora eu dou independente se eu recebo. Né? Porque, na verdade, antes eu gostava, eu não amava. Gostar é uma coisa, amar é outra. Quem gosta, gosta porque é interessante para si mesmo. Eu gosto tanto do fulano ou da fulana, porque fulano é legal, fulana é engraçada, fulana faz o bem para mim, fulana isso, fulana aquilo. Né? Aí fulana parou de fazer o bem, fulana parou de ser engraçada, fulana parou de me ajudar, parou de ser interessante para mim, eu paro de gostar dela. Então isso não é amor, isso é gostar. Gostar é humano, amar é divino. Eu amo você não porque eu preciso de você, mas porque você precisa de mim. Isso é o amor divino. E esse amor foi derramado no nosso coração. E se há alguma ambição no nosso coração, se há algum desejo, se há alguma ambição de fazer coisas a mais, é a ambição de ver o amor derramado na vida dos outros, como foi no meu coração. Né? Então eu saio daquele amor egoísta que só pensa em mim e eu começo a ser o que 1 Coríntios 13 diz, paciente, bondoso, a inveja já não domina a minha vida, não há vanglória, não há orgulho, não quero maltratar ninguém, não estou atrás dos meus interesses, não fico guardando rancor, não fico irado facilmente, não me alegro com a injustiça, né? E tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E não perece, não acaba. Esse amor é o amor divino que é derramado no meu coração. E esse amor é diferente do amor humano que é limitado. É um amor que se renova. Eu posso amar você, eu posso perdoar você, eu posso ajudar você. Embora talvez você não seja meu amigo, talvez você nunca vá ser meu amigo porque você não é confiável. Né? Eu não vou dizer isso para a pessoa, mas eu vejo que a pessoa não é confiável. É uma pessoa que precisa de transformação, mas eu vou ajudá-la. Eu não posso trazer para o meu convívio porque ela vai me fazer mal, mas eu posso ir ajudá-la e voltar para o meu lugar, né? Porque eu tenho que derramar amor na vida dessa pessoa. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que esse amor já foi nos dado. É um amor que eu não preciso pedir a Deus, eu só tenho que declarar, né, o que a Bíblia diz em Romanos 5,5, que o Espírito Santo já nos deu esse amor, já derramou esse amor em nosso coração. João 13, 34 diz, um novo mandamento lhes dou, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, veja, esse é o amor que Deus quer
que nós andemos. Gálatas 5,16 diz o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum você satisfará a vontade da carne. Sabe, é uma coisa que eu sempre perguntei ao Senhor, até que um dia Ele me respondeu. E eu perguntava assim: Senhor, o que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito, andar pelo Espírito? Eu não entendo. Eu sei que eu tenho um espírito, eu sou um espírito, né? Eu tenho alma, eu moro num corpo, mas o que é andar pelo Espírito? E foi perguntando isso para o Senhor, e o Senhor me mostrou na sua própria palavra, e Ele diz: andar em Espírito é andar em amor, eu sou amor. Se você está andando comigo, você está sendo amável com as pessoas, você está ajudando, você está pensando no outro, você está andando em Espírito. Até porque o fruto do Espírito é isso, né? Gentileza, amabilidade, né? Bondade, a alegria, paz. Então, é o fruto do Espírito. Então, eu estou andando em Espírito, eu estou andando em amor. E nós todos podemos andar em amor, porque esse amor já foi concedido ao nosso espírito. Nós temos esse amor. Ah, pastor, eu não estou vivendo isso. Como é que pratica isso? Pela fé. Pela fé. Vou ver uma água aqui. Pela fé, por meio da fé, eu começo a declarar: eu posso amar essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa. Senhor, abençoa fulano. Apesar de tudo que aconteceu, eu já perdoei fulano, eu estou abençoando fulano. Senhor, não quero viver isso mais, não quero viver raiva, mas eu declaro amor sobre essa pessoa. Eu oro ao Senhor para o Senhor abençoar essa vida. Eu oro ao Senhor para o Senhor curar essa pessoa, para o Senhor transformar o coração dela. Que o Senhor fale o coração dessa vida, Pai. Transforma, transforma. Quanto mais você ora, mais o seu coração transborda de amor, mais você é curado. Tem muita gente querendo viver a cura sem gerenciar a alma. Sabe, não dá para viver a cura da alma sem gerenciá-la, tá? Porque os sentimentos estão todos feridos e os pensamentos estão todos agitados. Aí nós, com o nosso espírito, nós sabemos o que fazer, então nós fazemos. O pensamento vem, não, esses pensamentos não podem, não podem. Esses pensamentos aqui vão trazer mais doença para mim, então eu corto esses pensamentos. Essas palavras não podem, não vou falar nada contra essa pessoa. A partir de agora, eu vou começar a abençoar, eu vou falar bem, eu não vou falar mal. Se eu não posso falar bem, eu vou ficar calado e eu só vou abençoar. E aí você começa a ser curado pelo Senhor, porque Deus vai agir de acordo com a sua decisão. Amém? Então, tem gente tentando experimentar a cura de Deus prolongada, mas vive trazendo sobre si feridas, né? Feridas que estavam fechadas, vai lá e puxa a casquinha para sangrar de novo. Então, deixa essa casquinha secar, deixa essa cicatrização acontecer. Para, declarando, amando essas pessoas, orando por elas, abençoando a vida delas. Amém, amém. Eu espero que você esteja entendendo como nós, os cristãos, vivemos. Nós vivemos pelo Espírito, nós não vivemos pela nossa carne. 1 João 2,11 diz: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, quando eu estou com raiva, quando eu estou com mágoa, imediatamente eu estou entrando em trevas. As trevas vêm para a minha vida, eu paro de escutar a voz de Deus, as minhas orações param de funcionar. Eu não posso viver em trevas, eu não posso viver sem perdoar. Perdão é uma decisão e você consegue, em nome de Jesus. Continuando, um outro atributo que o seu espírito recebeu foi a justiça, né? Você recebeu o amor e você recebeu a justiça. Não é que você recebeu, eu tenho algo dentro de mim que é a justiça. Não, você é a justiça, você é amor também, você é justiça. Você agora é totalmente justo, você é justo, não tem opção para você, tá? Ah, pastor, mas eu ainda peco, como que eu faço? Como que é isso? Se eu peco, como que eu sou justo? Então, vou te explicar sobre isso. A Bíblia diz assim, que quando nós nascemos de novo, nós fomos perdoados e nós fomos justificados. E Deus nos fez justiça de Deus. Está lá em Romanos, está lá em Coríntios, né, que Deus nos fez justiça dele. Então, como que eu posso dizer que eu sou justiça de Deus? Eu posso dizer que eu sou justiça de Deus porque eu fui feita justa.
né? A Bíblia diz isso, que nós nascemos com o dom da justiça. Aqueles que receberam a imensa graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, Romanos 5,17 está dizendo isso. Você recebeu a imensa graça e a dádiva da justiça. Então, eu não sou justa porque eu fiz alguma coisa para merecer. Eu não sou justa porque os meus atos são de justiça. Eu não sou justa porque eu sou perfeita. Eu não sou justa porque eu nunca peco. Eu sou justa porque eu nasci com o meu espírito totalmente justo. Não é um esforço que eu faço para ser justa. Eu nasci justa. Vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Às vezes eu brinco aqui na igreja, quando eu estou pregando, eu falo assim, fulano, algum irmão da igreja, algum homem, né? E eu vou mexendo com a masculinidade dessa pessoa e eu pergunto, hoje você acordou? E como é que você acordou? Você acordou achando que você era uma mulher? A pessoa me olha, esse homem me olha, nesse irmão em Cristo me olha e fala assim, não, de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Porque eu sou homem. Não, mas você não sentiu que tinha seios, né? Que você estava para menstruar, né? Vontade de menstruar, o corpo dizendo que você ia menstruar. Que isso, pastor? Eu nem sei o que é isso, tá doida? Não, eu sou homem. Não tem nada de mulher em mim, não. Eu sou homem. Eu falei, sim, tá certo. Então, nunca teve isso. Nunca teve isso. E nunca vai ter? De jeito nenhum, porque eu nasci homem, pastor. Não tenho útero, não tenho nada de mulher, não. Tá certo. É isso mesmo. Então, da mesma forma, você nasceu justo. E não tem jeito de você ser um pecador porque você nasceu justo. O pecado hoje virou um acidente na sua vida. A partir de agora, é só um acidente na sua vida. Você não peca querendo pecar, você peca porque um acidente aconteceu de você pecar, aconteceu de você errar. Né? Não é porque você um dia chutou uma bola e aquela bola quebrou a vidraça da casa do vizinho que você agora é o quebrador de vidraça. Todas as vidraças agora tomem cuidado porque o quebrador de vidraça chegou. Não, foi um acidente. Assim como eu estou dirigindo o meu carro e pode acontecer um acidente. Espero que não, mas pode acontecer. Não quer dizer que todo dia que eu pegar o meu carro vai acontecer um acidente. Por isso que o pecado se tornou um acidente na sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos 8:1, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois por meio de Cristo o Espírito de vida nos libertou do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, condenando assim o pecado na carne. Ou seja, o pecado não habita no meu espírito. Sim, às vezes a minha carne, sim, ela peca, mas o meu espírito não peca. Tá? O meu espírito é totalmente justo, tem uma conexão reta com Deus. Então agora, quando o pecado acontece, eu fico desgostosa, você fica desgostoso. Antigamente a gente pecava e falava, tô nem aí. Fiz mesmo, e daí? Ninguém tem nada com isso? Não põe comida na minha mesa, no meu prato? Sou eu que me sustento, sei o quê, não sei o quê. E a gente justificava o nosso erro e dizia, vou fazer de novo. Agora, a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Oh, Senhor, me perdoa. Me lava com sangue. Oh, Jesus, me perdoa. Estou muito arrependido por isso. Então, hoje, o pecado não nos traz alegria. O pecado nos traz tristeza. O pecado nos amargura, não faz bem para a gente. Acabou. Por quê? Porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, nós somos todos pecadores, miseráveis. Não, eu era miserável pecador, mas um dia Jesus me achou. Um dia Jesus me encontrou, Jesus mudou a minha história de vida. A partir de agora eu não sou mais esse pecador. A partir de agora eu tenho um espírito recriado. Lembra que eu falei da Ferrari? Pois essa é uma Ferrari novinha, totalmente limpinha, porque é assim que o Senhor faz. O sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo pecado. Hoje o Senhor olha para você e Ele te vê com os vestes de Jesus. Você não está vestido de pecado, você está vestido de justiça para a honra e glória do Senhor.
Então, o pecado, ele é um acidente. O diabo vem para te dizer que você é um pecador, mas a Bíblia está dizendo, não, você não é um pecador, você é justo, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha, o sangue de Jesus, ele fez algo poderoso na nossa vida. Lá em Hebreus diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, está fazendo aqui um paralelo entre o sangue de animais e o sangue de Cristo. O sangue de animais era uma forma cerimonial no Antigo Testamento de trazer perdão dos pecados para as pessoas. Então as pessoas iam lá em Jerusalém oferecer o seu sacrifício e ela levava um animal de acordo com a sua condição financeira. Se ela tinha muitas posses, se ela era rica, ela levava um boi. Se ela não tinha tantas posses, era da classe média, ela levava um bode, um carneiro, né? E se ela, uma ovelha, se ela era pobrezinha, ela levava um par de rolinhos, um par de pombinhos, né? Então era assim que ela fazia. Então ela ia uma vez por ano oferecer o seu sacrifício pelos seus próprios pecados. E além disso, o sacerdote também fazia um sacrifício pelos pecados de toda a nação. E aí, eles tinham que fazer isso todo ano, porque todo ano era para pagar pecado, todo ano era renovada essa culpa e todo ano precisava fazer o pagamento como sacrifício de animal. E o sangue de bode, ele não podia lavar os pecados, ele só cobria. Sabe, quando você precisa tomar um banho e ao invés de tomar um banho, você vai lá e põe uma roupa limpa, cheirosa, aí fica aquela mistura de roupa limpa com uma catinguinha, né, do corpo, né, um mau cheiro lá do seu corpo, né, porque o nosso corpo exala, tem que ser lavado, né, tem que ser lavado. Então, às vezes a gente não toma o banho, a gente vai lá e veste uma roupinha limpa e alguém olha de longe pra gente, parece que a gente está de roupa limpa e está tomado banho, porque penteou o cabelo, né, arrumou-se e vestiu uma roupa limpa, mas por debaixo daquela roupa tá sujo, tá fedido. Era assim que acontecia lá no Antigo Testamento. O povo judeu ia até Jerusalém pôr uma roupa limpa, mas não dava para lavar, né, por dentro. Então eles estavam pagando o pecado por meio do cartão de crédito. Sabe quando você vai comprar algo e você leva lá o cartão de crédito e você paga aquela conta, né, aquela compra que você fez com cartão de crédito, só que você vai ter que pagar depois. Então era assim que eles faziam, eles ficavam pagando juros sobre juros, mas nunca podiam pagar a conta de verdade, porque essa conta de verdade demandava o sangue de uma pessoa inocente. E Jesus foi essa pessoa inocente que veio. E ele veio e o sangue dele foi derramado uma vez por todas. Então o que o sangue de Jesus faz? Ele retira os nossos pecados, nos perdoando dos pecados do passado, do presente e do futuro. Ou você acha que o sangue só vale, né, o perdão só vale para os pecados do passado? Não, meu irmão, deixa eu dizer para você, o pecado que você cometeu no passado, antes de conhecer o Senhor, foram perdoados. Ou você acha que o sangue de Jesus é só para quando você pecou antes de conhecê-lo? Não, essa é uma mentira do diabo. O sangue de Jesus é uma moeda poderosa espiritual que limpou os seus pecados do passado, do presente e até do futuro. Pastora, falando assim, parece que a gente pode pecar à vontade porque então vai ser perdoado. Não, não é assim. Definitivamente não. Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando eu peco, eu estou dando lugar para o diabo na minha vida. E se eu dou lugar para o diabo na minha vida, mesmo sendo perdoada, eu vou ser atacada pelo inimigo. Não vale a pena, o pecado não vale a pena, o crime não compensa, não compensa. Então, quando eu peco, eu estou fazendo mal para mim, eu estou fazendo mal para os meus irmãos, eu estou fazendo mal para as pessoas, então não vale a pena. Então, o pecado tem perdão se eu me arrepender, e se eu não me arrepender, eu vou viver em pecado? Então, não pode.
Agora, se há arrependimento, há restauração. E o sangue de Jesus nos cobre e nos lava de todo pecado. E não só nos lava, ele nos deu um espírito novo e justo. Ele nos deu a salvação, nos deu uma consciência limpa. Né? E ele foi oferecido uma vez por todas. Então já não resta mais sacrifício, acabou. Tá? De uma vez por todas, nós nos tornamos morada de Deus. Não preciso ir em Jerusalém para ser perdoada de pecados. Eu não preciso, né, de nenhum sacrifício. Que sacrifício que às vezes a gente quer fazer para ser perdoado? Eu quero fazer um sacrifício de um jejum de 30 dias, de 21 dias para Deus me perdoar. Não, é só se arrepender, porque o Senhor diz lá em 1 João 1,9, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado que intercede por vós, ele é fiel e justo. Se você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, ele é fiel e justo para purificar, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, nós devemos aproximar diante de Deus sabendo o seguinte, que o Senhor, ele é perdoador. Então eu errei, eu tive um acidente agora, eu fiz uma besteira agora. Senhor, me perdoe, estou arrependido. Eu fiz uma besteira, né, e pequei também com uma pessoa. Eu vou lá naquela pessoa e falo, fulano, me perdoe, e eu errei com você. Está errado isso que eu fiz, me perdoe, por favor. Não quero te perdoar. Então tá, mas eu te pedi perdão. O importante é você pedir perdão, tá certo? Porque Deus é perdoador. E Deus vai te perdoar. E você continua sendo justo da mesma forma, porque você nasceu justo. O fato de você ser justo significa que você é cópia fiel de Jesus. Porque Jesus é justiça, você também é justiça. Você foi feito à imagem e semelhança, refeito à imagem e semelhança. Então, quando você se aproximar de Deus, você se aproxime com um coração sincero, com plena convicção de fé, com uma consciência de justiça mesmo, e com a palavra de Deus na sua vida. Tem gente que se aproxima diante de Deus para buscar o Senhor, né? E, na verdade, essa pessoa está indo buscar a Deus com uma consciência de pecado. E sabe, a oração não funciona quando eu estou com consciência de pecado. Por que ela não funciona? Porque eu estou me sentindo mal. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, me perdoe e tal, mas olha, eu sei que eu não mereço, se o Senhor puder me ajudar. Gente, você está cortando a sua oração porque ela está sem fé. E o Espírito Justo, ele tem fé. O Espírito Justo, ele funciona com fé. Então, eu sei que eu sou perdoado, eu fui perdoado, então eu já posso chegar diante de Deus com consciência limpa e pedir ao Senhor o que eu precisar, porque o Senhor vai me abençoar. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele já venceu Satanás. Satanás está vencido na minha vida. Satanás não tem poder mais na minha vida. O pecado já é um acidente, porque eu tenho o dom da justiça na minha vida. Amém? Diferença entre viver uma vida de lei e uma vida de fé. Quando eu estou no pecado, eu vivo uma vida de lei, porque a vida de lei significa eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu posso fazer e que eu consigo fazer. Mas na vida de fé, eu vivo de acordo com aquilo, a força de Cristo me dá, que Cristo me dá para fazer. Então, eu sou uma nova criatura, eu consigo amar as pessoas, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Eu começo a viver de acordo com a vontade do Senhor, tá? A partir de agora, eu não vivo mais com consciência de pecado o tempo todo, me sentindo miserável, me sentindo fraca, né? Me sentindo impotente. Não, a partir de agora eu tenho a consciência de justiça, eu sou justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? O que é o dom da justiça? A habilidade de estar na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Vou falar de novo. O que é ser justo? É a habilidade de estar na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é uma consciência de justiça. E o que é uma consciência de pecado? É como quando o tempo todo eu me sinto em culpa, eu me sinto em erro, eu me sinto incapaz, eu me sinto com medo porque eu acho que Deus não vai me ajudar porque eu não mereço. Né? De fato, nós não merecemos, nós somos ajudados por causa do amor do Senhor. Quais os sintomas de uma consciência de pecado? Veja, pastora, mas eu sou justa, eu vou ter uma consciência de pecado?
Muitas vezes, porque a alma não está renovada, vem uma consciência de pecado. E qual que é? Assim como Adão e Eva perceberam que estavam nus lá no jardim, nós também ficamos olhando para a nossa nudez espiritual. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Eu erro muito. Então eu me sinto nua diante de Deus, incapaz diante de Deus. A baixa autoestima também é algo que faz parte de mim, porque agora eu olho para mim com fraqueza, eu olho para mim com desânimo, eu olho para mim como se eu não desse conta de nada. Então eu estou olhando para baixo e não para cima. Outro sintoma, né, da consciência de pecado, soluções paliativas. Eu começo a procurar soluções para os meus erros, por exemplo. Eu não me sinto capaz, então eu vou dar uma fugidinha disso, eu não vou fazer isso, eu vou pedir outra pessoa para fazer por mim, ou eu vou copiar o serviço do outro, ou eu não... Sabe, eu invento desculpas, eu invento remédios, eu invento jeitos para não ter que sofrer com aquilo. Outra coisa, fuga, medo, né? Culpa. Eu não tenho tempo para falar tanta coisa que acontece quando eu estou com a consciência de pecado, mas basicamente o tempo todo você vai se sentir em culpa, o tempo todo sentindo medo. Por isso hoje muita gente está vivendo ansioso. Muita gente está vivendo debaixo de ansiedade, porque está dizendo o seguinte, quem é que vai cuidar de mim? Eu não dou conta de cuidar de mim. Então, a ansiedade basicamente é o medo do presente, o medo do futuro. E tem gente que tem medo até do passado voltar. Então, culpa, medo, inferioridade. Você não é mais um pecador. Você tem que ter uma consciência de justiça, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, meus irmãos, eu continuarei na próxima aula falando sobre isso, tá? É a última aula que eu vou dar dessa matéria, atributos do Espírito. E eu quero te abençoar. Saiba disso. Primeira coisa que está acontecendo agora com você você está tendo uma mente renovada pela palavra de Deus. Você já descobriu que você tem o amor de Deus no seu espírito. Você é capaz de amar as pessoas. Você já descobriu que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo, não um pecador. Deus te abençoe.